Olá, irmãos e irmãs, graça e paz em Cristo, saudações fraternas. Estamos aqui de novo, temos mais um momento hoje de oração diária e que grande bênção Deus tem nos dado com isso, não é, irmãos? Talvez esse seja um dos grandes legados que Deus tem nos dado no meio dessa crise toda, a de nós resgatarmos as nossas devocionais em família. E como é abençoador saber que outras famílias também da nossa igreja, da Betel, e também até de outras igrejas, compondo a grande família da fé, estão engajadas nesse mesmo propósito de clamarmos ao Senhor, de o buscarmos de todo o nosso coração. Novamente eu peço que você participe do nosso chat, dê ali a sua curtida, não é? Escreva ali os seus motivos de oração, a fim de que nós todos roguemos ao Senhor pelas mesmas coisas. Ok, irmãos, vamos à palavra então. Convido você a acompanhar a leitura do livro de Jeremias. Abra lá sua Bíblia, Jeremias capítulo 29, versos 10 a 14. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versos 10 a 14. O texto sagrado nos diz assim: Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre o tema bênçãos através da oração. Bênçãos através da oração. E para falar disso, nós vamos precisar falar dos decretos ou do decreto de Deus. A doutrina bíblica da soberania de Deus ensina que tudo o que acontece em toda a criação, natural ou espiritual, faz parte de um plano estabelecido por Deus previamente. Ele faz todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade, é o que dizem as Escrituras. Agora, se Deus já ordenou todas as coisas que irão acontecer, por que orar? Não é uma boa pergunta? A oração mudaria ou alteraria os planos de Deus? Será que a doutrina da soberania de Deus não faz com que a prática da oração seja algo inútil? Para respondermos a isso, irmãos, a essa questão, nós precisamos compreender a doutrina dos decretos de Deus. Berkhof, ele diz que o decreto de Deus é o seu plano ou propósito eterno, no qual pré-ordenou todas as coisas que acontecem. Os decretos de Deus possuem algumas características próprias, né? Baseiam-se na soberania e na sabedoria de Deus. Eles são eternos, são eficazes, são imutáveis, são incondicionais e são totalmente abrangentes. Há três tipos de decretos de Deus, irmãos. Os que estão relacionados à eleição, os que estão relacionados à reprovação e os que estão relacionados à permissão de Deus. E eles estão ligados à nossa vida de oração, estão relacionados com as respostas que nós recebemos de Deus. Em primeiro lugar, os decretos eletivos do nosso Deus. Deus nos abençoará, irmãos, mesmo que nós não oremos. Essa é uma verdade bíblica. Ele simplesmente resolveu nos dar algumas coisas ou várias coisas sem nos perguntar se nós queremos ou não. O maior exemplo disso, certamente, é a nossa salvação. Então, decretos eletivos. Deus nos abençoando mesmo quando nós não oramos. Mas nós temos, em segundo lugar, os decretos preteritivos ou reprovativos de Deus. Deus jamais nos dará tudo o que nós pedimos
ainda que nós peçamos com insistência. E isso é uma grande bênção de Deus. A oração não muda o querer de Deus para nós. Um exemplo disso é a resposta de Deus a Paulo acerca do espinho na carne. Você se lembra? Paulo orou pedindo que Deus tirasse o espinho, mas o mesmo era a vontade de Deus para Paulo. É o que disse Robert Lowe. Ele disse: a oração é um instrumento poderoso não para fazer com que a vontade do homem seja feita no céu, mas para fazer com que a vontade de Deus seja feita na terra. Decretos reprovativos. Mas, em terceiro lugar, nós também temos, à luz da Escritura, os decretos permissivos de Deus. Deus tem bênçãos que somente serão dadas se nós pedirmos em oração. Se o meu povo, que por mim se chama, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, se nós oramos, Deus sara a nossa terra. São os decretos permissivos, e esse é só um exemplo que eu dei aqui agora. Repito, Deus tem bênçãos que somente serão dadas a mim e a você se nós suplicarmos, pedirmos em oração. E é aqui que entra o texto que nós lemos, irmãos, agora, o texto de Jeremias, capítulo 29. Deus revela que o seu povo ficaria 70 anos na Babilônia, e o povo ficou ali 70 anos no cativeiro, no exílio babilônico. A oração do povo mudaria o decreto de Deus? Não. Veja como é que o texto nos ensina, né? Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros. Ou seja, esse foi o prazo estipulado por Deus. Aliás, observe aqui os verbos que ele usa, né? Ele fala de atentar e de cumprir. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra. O que é que nós temos aqui, irmãos? Temos aqui o fato de que Deus havia planejado e estipulado o que iria acontecer, no caso aqui, o cativeiro babilônico. O povo de Deus andou em pecado, deu trela à idolatria, se entregou à idolatria, abandonou os caminhos do Senhor, e Deus mandou os seus profetas, e Deus orientou o povo, e Deus alertou o seu povo, mas nada feito. Então Deus cumpriu o que disse. Se o povo não desse ouvidos, ele iria ser levado levado ao exílio, não é? E assim ocorreu. Então Deus planejou, estipulou o que iria acontecer, Deus executou os seus planos, repito, através do cativeiro babilônico, e depois ele mesmo estipulou o prazo, o tempo que o povo passaria ali, ficaria ali exilado, cativo, mas ele também cumpriu o que havia prometido. Depois dos 70 anos, ele diz: eu vou atentar para vocês, eu vou cumprir para convosco a minha boa palavra, irmãos. É a vontade soberana de um Deus que é soberano. E nós temos até, irmãos, tantos outros textos da Bíblia que mostram, que falam sobre isso, não é? Por exemplo, nós temos o texto do livro de Deuteronômio, que fala do pedido de Moisés para entrar na terra de Canaã. O texto é curioso. Deuteronômio capítulo 3, o verso 23 a 26, diz assim, Moisés falando: também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisto. Vamos lembrar, irmãos, o que está acontecendo aqui? Moisés está pedindo a Deus que mude aquilo que já tinha dito sobre ele, que ele não entraria na terra de Canaã, na terra prometida.
e ele não entrou porque não glorificou a Deus naquele episódio ali, junto à rocha, não é? Deus o mandou falar à rocha para que a glória de Deus pudesse ser vista por todo o povo, e da rocha brotariam águas, mas ele não fez isso. Ele, indignado, pegou o seu cajado, a sua vara e bateu ali na rocha, e Deus falou: olha, por isso, por você não me ter glorificado ali, você não vai ter esta bênção da minha parte. Irmãos, e por mais que Moisés agora rogue a Deus, isso deve ter sido uma prática de inúmeras vezes na sua vida, rogar a Deus, não é? Várias vezes: Senhor, eu rogo-te que me deixes entrar na terra tão sonhada. Deus, o que Deus estipulou e disse, ele não mudou. Na verdade, irmãos, a oração transforma quem faz a oração, ou seja, nos transforma. Quando eu e você oramos, nós experimentamos mudanças espirituais. Sim, isso é verdade. Mas a oração do Senhor não muda a vontade soberana de Deus. Agora eu peço que você volte para o texto de Jeremias, e o verso 11 é muito interessante. O que temos aqui no verso 11 fala dos pensamentos de Deus. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Irmãos, o que são os pensamentos de Deus? São os seus planos. Planos que envolvem a mim e a você. Os pensamentos de Deus são os caminhos dele, e isso nos atinge, não é? Os caminhos de Deus para nós. E ele diz: eu é que sei. Irmãos, quem é que sabe o que está planejado para mim e para você, o que nos aguarda, o dia de amanhã, o futuro das nossas vidas? O texto aqui claramente está falando: eu é que sei, diz o Senhor, que pensamentos. Ele é quem tem ciência, irmãos. Eu e você não sabemos nada. Eu e você não controlamos nada, justamente porque nós não temos ciência de todas as coisas. Mas Deus tem. Ele diz: eu é que sei. Que pensamentos. E aqui nós temos a natureza e o propósito desses pensamentos, não é? Porque é interessante, ele fala: eu tenho pensamentos de paz e não de mal a respeito de vocês. E ele fala do propósito: para vos dar o fim que desejais. Ou seja, o melhor de Deus para nós é o que ele tem reservado para cada um de nós, povo dele. E agora repare o que está no verso 12. Depois de revelar o que ele tem para nós, o que está reservado por ele, para mim e para você, o melhor aos olhos dele, não aos nossos olhos. Ele nos ordena fazer o quê? Verso 12 diz: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Irmãos, o que Deus nos ordena a fazer, reconhecendo que ele tem os planos melhores, os soberanos planos dele para a nossa vida, que são o melhor para nós, ele nos manda então invocá-lo em oração. E na sequência, nós vemos no verso 13, aquelas palavras tão conhecidas, não é? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O que significa isso? Buscar a Deus de todo o coração. Quer dizer, irmãos, que às vezes nós o buscamos, mas não de todo o coração. Buscá-lo de todo o coração é buscá-lo sem reservas, é buscá-lo totalmente, é buscá-lo de coração aberto, é buscá-lo sem estar olhando, escorando ou procurando outras soluções humanas. É enxergar nele a fonte, não é? Buscarmos de todo o coração. E ele diz que nós o acharemos quando o buscarmos de todo o nosso coração. Aliás, irmãos, no verso 14, um dado interessante é colocado, um conceito aqui muito interessante. Nós lemos aqui: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus muda a nossa sorte quando o buscamos de todo o coração através da oração. A nossa sorte aqui é a nossa situação, é a nossa condição, é o cenário no qual estamos inseridos, não é?
Ele vai mudar a nossa sorte, irmãos. Então, podemos dizer que há muita coisa boa que Deus quer nos dar por meio da oração. É a vontade permissiva aí, o decreto permissivo de Deus. Caminhando para o final da minha palavra, eu quero dizer então que nesta perspectiva, com esta perspectiva que é bíblica, a oração então é um meio para se alcançar um fim. Deus estabelece os objetivos, mas Deus determina os meios para atingirmos os objetivos estabelecidos por Ele. Há bênçãos nos céus, irmãos, que só serão recebidas na terra se houver oração. É o que disse Billy Graham. Ele afirmou: o céu está cheio de respostas a orações. Respostas para aquelas pessoas que jamais se deram o trabalho de pedir. Devemos então, irmãos, orar com expectativas de que Deus tem bênçãos que só receberemos pela oração. Então, o que nós aprendemos hoje? Aprendemos que Deus nos abençoa mesmo quando nós não oramos. Isso é fruto da graça, do poder soberanos do Senhor, não é? E o maior exemplo que nós citamos aqui é o da própria salvação em Cristo. Aprendemos ainda que mesmo que nós oremos muito por uma determinada coisa, Ele não nos dará se Ele não quiser. Sabe por quê? Porque só Ele sabe o que é melhor para nós. E aprendemos também, irmãos, que há bênçãos, inúmeras bênçãos que só receberemos dele se nós orarmos. Isso porque o que Deus pensa de mim e de você é o melhor para nós. Ele tem planos soberanos, sábios, agradáveis no sentido de se encaixarem no plano eterno dele, que é o melhor, a vontade perfeita do Senhor para a nossa vida. Então, irmãos, Deus nos manda orar para que nós possamos receber de suas bênçãos. Vamos fazer isso agora? Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, nosso Pai, quando nós abrimos a Tua palavra e enxergamos quem Tu és, o Deus soberano, e pela fé também, ó Deus, vemos como são os Teus planos a nosso respeito, planos igualmente soberanos. Nós, ó Deus, nos curvamos diante do Senhor. Reconhecemos que não somos nada. Reconhecemos que o Senhor tem tudo na mão. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é bondoso. O Senhor tem o melhor para nós. O Senhor nos abençoa de inúmeras maneiras. E o Senhor tem bênçãos reservadas para nós se nós orarmos. O Senhor mesmo coloca essa condição. Muito obrigado por isso, Pai. Dá-nos, ó Deus, cada vez mais uma vida de oração fortalecida, vigorosa, uma vida que mostra a dependência de Ti, e que sejam quais forem os tempos vividos por nós, tempos de paz, tempos de prosperidade ou não, tempos como esse que estamos vivendo agora, tempos de crise, nós possamos buscá-lo de todo o nosso coração, crendo que o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal para nós, crendo que só o Senhor pode mudar a nossa sorte. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmão e irmã, nós vamos então agora orar com as nossas famílias, não é? Nossa fé, nossa convicção é de que Deus tem bênçãos reservadas para nós, que só serão nossas de acordo com a graça dele através da oração. Creia nisso, irmão e irmã, em todo o tempo, mas principalmente como oramos agora nesses dias de pandemia, né? Creia firmemente nisso. Deus tem bênçãos reservadas para mim e para você, bênçãos para nos dar por meio da oração. Deus os abençoe, um fraterno abraço virtual em todos vocês. Amanhã é sábado, nós não teremos o nosso momento de oração, vamos retomar na próxima segunda, mas eu lembro a todos que no domingo, dia do Senhor, nós mesmo isolados, mais reclusos, vamos ter a oportunidade de nos unirmos virtualmente com a transmissão ou pela transmissão
aqui do YouTube, não é? Às 10 da manhã, a nossa escola bíblica dominical, e às 18 horas o culto ao Senhor. Deus os abençoe em tudo.